Olá, meus amigos. Hoje eu quero falar de um assunto que sempre dá muita discussão, que é a ligação da metodologia FEL com a governança das empresas. Então, muito hoje se fala nas questões ESG, ou ESG, o E falando da parte ambiental, o S da social e o G da governança. E o que a metodologia FEL tem de ligação com a governança de qualquer empresa? Bom, em primeiro momento, quando nós dividimos um projeto em fases, nós colocamos um portão de decisão entre cada uma dessas fases. E nesse portão, ele não serve apenas para que a equipe comprove que ela elaborou os planos, elaborou os projetos de engenharia, fez aquele famoso PEP, o plano de execução do projeto, e então ela recebe lá o sinal verde para seguir para a próxima etapa. Quando o projeto é avaliado dentro de um gate, dentro de um portão que separa as fases, então entre FEL 1 e FEL 2, FEL 2 e FEL 3, FEL 3 e execução, vários pontos são analisados. E aí eu quero falar sobre 3 deles aqui. O primeiro ponto é você verificar a gestão do portfólio. Quando o projeto chega ali para ser aprovado ou não, você precisa avaliar quais as condições daquele projeto, em que ponto que ele chega para avaliação, se ele está realmente maduro, se ele merece passar para a próxima etapa, mas você também olha se ele é melhor do que outras oportunidades que você tem dentro da sua carteira. Normalmente, toda empresa tem mais oportunidades do que condições de execução de projetos. Por isso, dentro dessa carteira, para fazer uma boa gestão de portfólio, a gente precisa fazer algo que normalmente nós não estamos acostumados, ou pelo menos os executivos precisam fazer, que é cancelar projetos ou matar projetos. A gente sempre olha o cancelamento de um projeto como um sinal de fracasso. E isso está errado, porque o cancelamento de um projeto demonstra que o sistema de gestão de portfólio está funcionando. Porque como nós temos menos capacidade de execução do que oportunidades, se eu quiser executar tudo ao mesmo tempo, vão faltar recursos para executar esses projetos com qualidade. E o que vai acontecer? A qualidade inteira da carteira vai cair. Então, aquela equipe limitada, e ela sempre vai ser limitada em quantidade de profissionais para o tanto de oportunidades que eu posso gerar, ela vai dividir o tempo e a atenção, e o seu trabalho, a sua capacidade, a sua competência em vários projetos ao mesmo tempo, sendo que alguns são muito bons e merecem muita atenção e outros projetos vão acabar morrendo mais adiante, ou são investimentos ruins. E aí você não quer gastar tempo limitado da sua equipe para poder trabalhar com projetos ruins. E isso é o que acaba acontecendo. Então um projeto muitas vezes no FEL 1 ele chega com uma viabilidade marginal, ele às vezes até com VPL negativo, e os executivos olham e falam assim, mas eu acho que é uma boa ideia, vamos passar para o FEL 2 para ver se a equipe realmente desenvolve um pouco mais e ver se esse projeto não vira viável. Mas normalmente de uma etapa para outra, de uma fase para outra, os custos sobem, muito porque nós executamos mal as etapas predecessoras, o projeto é mal definido e por isso aparentemente ele aparenta ser mais barato. O que de fato depois se revela não sendo uma verdade. Então o projeto acaba sendo cancelado lá na frente. Então o melhor que você pode fazer é matar os projetos o quanto antes. Então isso você faz numa boa gestão de portfólio. Nós temos que escolher, nossa capacidade ela é limitada e eu vou conseguir ser mais ágil, mais rápido na obtenção de benefícios se eu fizer menos projetos ao mesmo tempo. Não quer dizer que eu vou deixar oportunidades ficar passando na minha frente o tempo todo. Mas ter uma expectativa de que você vai executar uma carteira que você não tem capacidade só vai prejudicar os seus resultados, tanto nos maus projetos como também nos bons. Nós vamos nivelar por baixo, como eu já comentei. O outro ponto, eu falei que eram 3 pontos. Então, o primeiro é a gestão de portfólio. O segundo é a verificação da maturidade para a gestão de riscos organizacionais. Como nós temos vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, imagine numa carteira de uma organização se sistematicamente esses projetos forem mal definidos e não trouxerem bons resultados.
Então, aquilo que parecia ser um risco isolado, né, um risco de aquele projeto de repente sair do trilho, você tem isso potencializado na sua carteira. E aí é quase certeza, né, que você não vai conseguir fazer uma boa aplicação do seu capital. Porque se isso se reflete, se essa falta de maturidade se reflete em toda a sua carteira ou boa parte dela, significa que você vai trazer menos resultados do que o planejado no seu business plan, do que planejado na sua estratégia. Então os executivos precisam avaliar em cada portão o risco de cada projeto individual, pensando que, poxa, se eu permitir uma exceção aqui, aí tem outra exceção lá, mas esse aqui é muito importante. E aí os projetos vão se somando num grau de maturidade inferior e ao final todo aquele dinheiro que você alocou naquelas iniciativas rendeu muito menos do que você esperava. Então você perdeu boas oportunidades, você não desenvolveu bem os ativos. E o último ponto, o terceiro ponto, é para que você possa de fato envolver formalmente a alta administração nas decisões dos projetos. Então, quando você tem um gate, isso não pode ser só pro forma, né? Aquele portão que o projeto tem que ser aprovado lá. Então eu fico esperando, mando lá um resumo executivo do projeto, uma avaliação econômica atualizada, a diretoria, né, os executivos vão avaliar, vão, né, aprovar aquele projeto e aí depois isso sobe para o conselho e eu tenho a verba aprovada, né? É só um processo burocrático que é feito. Não, o objetivo do Gate é realmente envolver todos os executivos que são pertinentes para aquela aprovação, para que você tenha um projeto passando pelo mesmo crivo de avaliação que outros projetos também. Ou seja, você não está privilegiando uma área, não está abrindo exceções só para uma área. Você tem todo o pessoal da parte estratégica, financeira envolvidos, para que realmente aquela decisão seja desse colegiado, mas que tenha ali uma formalização, para que essa governança de fato funcione. Esse projeto foi adiante, não foi um bom investimento? Então vamos ver como que ele foi avaliado, quem participou da decisão, como eram os documentos do projeto que foram fornecidos e assim por diante. Então isso dá aos executivos a chance de realmente validar o projeto. E tem que ser dessa forma, né? Os executivos precisam de fato se debruçar em cima, né, do projeto para verificar se de fato ele é uma boa alternativa para a empresa naquele momento ou não, ou se é a melhor forma de perseguir aquela oportunidade. Então muitas vezes nós olhamos para o FEL pensando na parte técnica entre os produtos e planos que as equipes precisam desenvolver e olhamos o gate, né, o portão de aprovação, muitas vezes como sendo, como eu falei, algo só parte da burocracia da empresa, onde eu aguardo uma aprovação que todo mundo sabe que pelo feedback do executivo, do diretor da área, ele vai acabar acontecendo de qualquer forma. Então não pode ser dessa forma, né? A governança dos portões é extremamente importante para a redução do risco organizacional. Eu não quero que a minha carteira descole do processo que foi definido justamente para melhorar o resultado da minha aplicação de capital em novos projetos. Quer ver um exemplo de como isso funciona bem quando bem aplicado? Em uma determinada empresa, quando um projeto subia para aprovação, ele precisava ter um parecer independente da maturidade daquele empreendimento, para que a equipe não simplesmente levasse o projeto para aprovação com base na sua própria visão. Então era obrigatório que essa avaliação independente fosse feita. E aí um determinado diretor da unidade de negócio, que era o patrocinador do projeto, pautou, né, tentou pautar na reunião da diretoria a aprovação de um determinado projeto sem fazer essa avaliação independente. Então, quando foi verificado que o processo não estava sendo seguido, o CEO determinou que aquele projeto não fosse pautado naquela reunião porque ele não tinha cumprido o processo. E aí recusou, né, a entrada na pauta e ocorreu a reunião sem discutir esse projeto. Aquele executivo da unidade de negócio que queria muito que o projeto seguisse adiante, falava que o projeto era estratégico, que não podia demorar, etc. Ele na próxima reunião ele submeteu a documentação de novo. Eles tinham que mandar o resumo executivo, a avaliação econômica, né, todo o pacote de suporte à decisão. E aí
essa documentação ela foi submetida e ele conseguiu, né, por uma falha interna lá, que fosse pautada para a reunião. O CEO estava à noite, na véspera da reunião, no escritório, e aí ele começou a revisar a documentação, né, de acordo com a pauta da reunião do dia seguinte, que era o tempo que ele tinha ali, né, sem reuniões, sem telefonemas, para conseguir avaliar. E aí ele pegou o pacote que era a documentação daquele projeto. Aí ele olhou e falou, ué, mas será que eles fizeram então a avaliação independente? E pegou e começou a folhear a documentação e viu que não, ele foi submetido novamente da mesma forma. O que ele fez? Essa submissão para o conselho, né, para a diretoria, para aprovação, tinha uma capa padrão com as informações mínimas ali do projeto. Ele foi na copiadora, tirou várias cópias daquela capa preenchida, pegou uma caneta piloto vermelha e escreveu em letras garrafais, assim, nunca mais submeta um projeto sem passar por avaliação independente, porque é isso que dizia na governança, né? É isso que estava no processo. E aí o que ele fez? Ele saiu colando essa cópia dentro do escritório e inclusive dentro da sala de reuniões onde a reunião, né, da diretoria no dia seguinte seria feita. Imagine só, né, esse diretor chegando no dia seguinte para a reunião achando que seu projeto ia ser pautado para ele defender e ver nas paredes da sala e nas paredes do escritório a sua submissão com essas letras garrafais do CEO. Então ali foi passado um recado muito claro. A gente fala muito da questão cultural, né? O quanto realmente o processo vale na minha empresa, o quanto de fato ele tem que ser seguido. E isso é governança. Então o CEO ali passou uma mensagem muito clara, não só para aquele executivo, mas para todos que estavam na reunião, e isso obviamente permeou a organização inteira. Então veja como é importante defender os nossos processos para reduzir risco, para melhorar a gestão de portfólio e para ter realmente uma decisão executiva que seja eficaz para a aplicação daquele investimento. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e fique ligado para novos vídeos. Um abraço!